misericordioso em todo o tempo. Por isso nós te louvamos, por isso nós proclamamos a tua bondade, por isso nós declaramos com o nosso coração que tu és bom, que tu és bom. Oh, a tua misericórdia dura para sempre. O Senhor, Ele reina em justiça e em verdade. Aleluia, glória a Deus. Amém. Deus abençoe os irmãos e vamos desfrutar dessa presença maravilhosa, de tudo aquilo que nós vamos ouvir. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom o tempo todo, né? A gente sempre costuma dizer essa frase, que Deus é bom o tempo todo. E essa frase tem se tornado cada vez mais verdade nas nossas vidas nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia. Nesse momento, gente, nós vamos convidar o pastor e nosso amigo, pastor Francimar, que vai estar nos trazendo nessa noite porções da palavra de Deus, e eu creio que ele vai nos abençoar de uma maneira poderosa. Então nós vamos convidá-lo a estar conosco nesse momento. O convite para o pastor estar entrando aí na nossa live. Olá, pastor. Olá, pastor Félix. Graça e paz. É um prazer estar com os irmãos. Amém, pastor. É uma alegria poder recebê-lo aqui conosco nessa noite. Queria dizer que eu creio que essa noite Deus tem algo para fazer na vida da nossa igreja através da sua vida. E nesse momento, sem mais delongas, eu queria passar a palavra para o senhor, que vai nesse momento, nesse primeiro momento, falar uma porção da palavra de Deus, nos deixa aí uma reflexão da palavra de Deus. Lembrando que, como professor, e o senhor vai poder falar sobre isso, né? Mas como professor de homilética, o senhor tem diversos sermões aí. Então eu queria pedir que o Senhor abençoasse a igreja, a nossa igreja, com um desses seus sermões para nos abençoar nessa noite. Então eu queria deixar esse momento aí com o senhor agora. Obrigado, pastor Félix, meu amigo. Saudade do irmão, que prazer poder vê-lo. Que coisa linda é nós podemos ouvir essa música através dessa irmã que cantou tão lindo, né? Se fosse eu que estivesse do lado daí, eu nem perderia tempo comigo, eu continuaria cantando, porque isso aí já abençoa a vida da gente, essa música aí que foi realmente abençoadora. Parabéns aos irmãos. Quero saudar aqui os pastores dos irmãos, que bênção. Obrigado pela confiança de poder trazer uma palavra para os irmãos nessa noite. Eu quero compartilhar com os irmãos João capítulo 14, de 1 a 6. É um texto conhecido, mas é um dos textos que eu tenho utilizado bastante lá no cemitério para consolar o coração das famílias, das pessoas que chegam ali aflitas por terem perdido um ente querido, ok? Então diz assim a palavra do nosso Deus: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus abençoe os nossos corações com a leitura da sua santa e bendita palavra. Amém. Eu penso que não apenas eu como pastor, mas eu penso que os seus pastores, os pastores da sua congregação, se por um acaso Deus dissesse para nós, pastor Francimar, pastor Félix, pastores do ministério cristão da família, eu vou levá-los para o céu.
eu vou dar para vocês uma oportunidade a mais para vocês pregarem um sermão. E vocês terão que pregar apenas essa última palavra. Depois dessa palavra, quando terminar essa palavra, então eu irei recolher vocês para o céu e vocês ficarão comigo para sempre. E é importante que vocês lembrem que a minha igreja vai continuar o ministério sem vocês. É exatamente esse o contexto de João capítulo 14. O Senhor Jesus estava preparando os discípulos para a sua partida. Ele já havia informado que era necessário que ele morresse, que ele padecesse, que ele ressuscitasse ao terceiro dia, mas que depois ele iria para junto do Pai. E dentro desse momento de despedida, houve uma tristeza muito grande no coração dos discípulos. E isso, sem dúvida, as nossas igrejas também ficariam muito tristes se elas soubessem que aquele é o último sermão. Então percebam que na última mensagem, ou pelo menos dentro de um contexto de despedida que o Senhor Jesus teve, ele teve todo o cuidado para acalmar o coração dos discípulos e não deixar que eles desabassem na sua fé, desistissem da sua fé e que eles pudessem então continuar. E é importante, dentro desse contexto, que o Senhor Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Essa palavra é significativa, ela vem de dois sentidos. Um sentido, turba, descreve multidão, descreve barulho, descreve agito. É a mesma palavra que foi descrita no Getsemane, quando Judas chegou com uma turba, não é? Com espadas e com porretes para prender o Senhor Jesus. Era aquela agitação, gente que estava disposta a fazer qualquer coisa. E é esse o contexto. O Senhor Jesus está dizendo exatamente isso. Mas também tem um outro contexto de turba, que turba descreve o efeito que o vento causa nas águas do mar. O mar está tranquilo, e aí o vento vem e sopra, e as águas vão ficando agitadas. Esse é o sentido de turbar. O que era que o Senhor Jesus estava dizendo para os seus discípulos? Não permitam que um evento externo cause efeito de tumulto, de agito no coração de vocês. Eu vou partir, eu vou para junto do Pai, mas vocês não podem permitir que a fé de vocês desabe ou naufrague por causa dessa situação. E aí ele começou então a preparar o coração dos discípulos para a sua partida, deu as informações que eram necessárias. O momento que nós estamos passando hoje é um momento muito parecido com esse, e talvez seja um pouco mais delicado, porque as pessoas que estão partindo, elas não estão tendo tempo para se despedir, e tampouco os familiares estão podendo se despedir dos seus entes queridos. Quando alguém fica enfermo ou é detectado positivo por esse vírus, chamado coronavírus, que causa uma doença terrível, que é o Covid-19, as pessoas são isoladas. Esse vírus, ele é, além de um assassino, ele tem matado muitas pessoas por onde tem passado, ele também é um ladrão, porque ele tem roubado de nós a possibilidade de nós cuidarmos dos nossos parentes, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos. Nós não podemos visitá-los, e quando essas pessoas morrem, nós não podemos sequer fazer um culto de gratidão a Deus, um culto de despedida, para podermos ter uma oportunidade para consolar os familiares. Infelizmente, isso tem acontecido. Mas também, pastor Félix, esse vírus, ele é muito preconceituoso. Se os irmãos já perceberam dentro das informações que chegam do cemitério Nossa Senhora Aparecida, as pessoas que morrem de Covid-19 confirmado, elas são sepultadas em uma quadra separada das outras quadras. Quer dizer, dentro do conceito de contaminação, as pessoas não devem nem ser sepultadas junto com as outras pessoas que já estão mortas, mas que também não poderão ter contato. Por quê? Porque no futuro, se não se descobrir alguma coisa a respeito desse assunto, as sepulturas poderão ser mexidas. Você poderá fazer ali algum tipo de sepultura, de alguma coisa mais sólida, de concreto, vai ter que cavar algumas coisas, e não se sabe se esse procedimento pode contaminar as pessoas. Então, o que é que acontece? As pessoas que morrem de Covid-19 são separadas. Há um preconceito muito grande. As pessoas são separadas completamente, não apenas da família quando adoecem, não apenas da família quando morrem, e também são separadas dos outros mortos, porque não podem ser sepultadas junto com elas. Então isso é
causa uma dor, uma ferida, causa um golpe muito forte, muito grave no coração, porque nós, os brasileiros, nós temos a cultura, inclusive, eu acho até certo ponto exagerada, nós embelezamos os nossos mortos, nós passamos maquiagem nos nossos mortos, nós os vestimos muito bem e os deixamos expostos dentro do templo, as pessoas vão lá, ficam olhando de perto, algumas pessoas beijam, eu acho isso um pouco exagerado, mas a gente entende que dentro da questão sentimental e emocional as pessoas querem demonstrar algum tipo de sentimento. Mas é importante que nós, não apenas para confortar o coração das pessoas que estão lá, é importante que nós nos lembremos que Deus pensou em todas as coisas. Que Deus tem um plano eterno e esse plano eterno de Deus está em ação. E que Deus pensou não apenas no conforto dos nossos corações para quando alguém partisse, mas Deus também pensou nas pessoas que partem. E é por isso que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para nos livrar do ponto de vista eterno de todas as mazelas humanas. Isso quer dizer o seguinte, pastor Félix, irmãos do Ministério Cristão da Família, não existe nada de fato que esse vírus possa roubar de nós, que foi conquistado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Alguém pode dizer, mas por que é que Deus está permitindo que tantos cristãos morram? Por que Deus não livrou esses cristãos? Por que Deus não colocou uma barreira de proteção para que só aqueles que não conhecem a Deus possam morrer? É porque Deus não precisa fazer isso. A Bíblia, quando nós cremos em Cristo como Senhor e Salvador, em nenhum momento o Senhor Jesus disse, se você acreditar em mim, você nunca mais vai morrer, você nunca mais vai ter problema, você nunca mais vai passar dificuldades. Pelo contrário, ele disse simplesmente, eu quero informar para você que na casa do meu Pai tem muitas moradas, a sua morada está garantida, e quando você partir daqui para a eternidade, você vai morar comigo, vai morar com o Pai, você vai ver os seus outros irmãos, e eternamente você nunca mais terá algum tipo de problema, porque todos os seus problemas estarão solucionados. Então, o que Deus fez por nós aclopou tudo isso que nós podíamos chamar de dificuldades, de problemas, e não existe nada, eu digo para os irmãos, não existe nada, e aí nós temos o cântico de vitória, descrito com o apóstolo Paulo, nem a vida, nem a morte, nem principado, nem potestades, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas Ele nos dá a oportunidade de passarmos esse tempo aqui e podermos testemunhar do amor, da graça, da misericórdia dEle, ajudarmos as pessoas para que as pessoas entendam que nós, os cristãos, de fato, estamos interessados no bem-estar e na salvação de cada uma delas. O Senhor Jesus disse, então, que eles não deveriam permitir que o coração deles fossem abalados, fossem perturbados, que a fé deles naufragasse. Ele disse, não permita que nenhum evento externo venha causar danos ao seu coração. Eu vou para junto do Pai, eu vou interceder por vocês e depois todos nós vamos nos encontrar, estaremos felizes para sempre e aí vai ser glória eterna. Então é essa palavra que eu deixo para os irmãos nesse momento, uma palavra de que nós já somos de fato mais do que vencedores por aquele que nos amou, independente do que aconteça com um cristão, não é? Nada isso pode tirar aquilo que Cristo já deu para cada um de nós na cruz do Calvário. Ele continua sendo o caminho, Ele continua sendo a verdade, e Ele continua sendo a vida, e Ele não abriu nenhuma outra exceção. Todas as pessoas que de fato querem ir para o céu, querem morar com Deus, precisam passar pelo crivo dele. Ele é a porta do aprisco, ele é a porta do céu. Então, graças a Deus, graças a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós já passamos por essa porta, né? Os nossos nomes já estão escritos no céu e nós temos a liberdade e a condição de poder servir a Deus em qualquer circunstância da vida, felizes pelo privilégio de nunca estarmos sozinhos, de termos o Consolador conosco presente todos os dias e o privilégio de poder anunciar a palavra de Deus para as pessoas que estão necessitadas. Amém, pastor. É verdade. Nós podemos dizer, então, resumindo essa mensagem, que João, capítulo 14, fala para cada um de nós que aquilo que aquilo que acontece no âmbito externo não venha abalar o nosso interno, né? Que é aquilo que Sim. Que é aquilo que está dentro de nós, que na verdade tem que ser inabalável, né? Acima de tudo.
Pastor, obrigado por essa palavra. Tá? É uma palavra que ela, com certeza, ela é pertinente para todos nós nesse momento. Muitas pessoas têm perdido entes queridos, muitas pessoas têm perdido amigos, familiares. E essa palavra aqui, né, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. É uma verdade e um consolo para todos nós. Nesse segundo momento, pastor, do nosso encontro, eu queria já entrar na parte que nós vamos falar daquilo que Deus fez através da sua vida. Eu convidei o senhor para participar desse momento, porque eu senti que foi de Deus, foi algo direcionado por Deus, o que o senhor realizou ali no cemitério. Eu queria que o senhor também contasse nesse momento, como forma de testemunho, falando para nós como começou, como Deus tocou no seu coração, em que momento, como começou, para que o senhor se despertasse e saísse da sua casa para fazer esse trabalho. Ok. Eu estava em minha casa e quando nós tivemos conhecimento da primeira morte em Manaus e depois na aceleração de pessoas contaminadas, de pessoas mortas, houve um alvoroço muito grande nos cemitérios, em especial no cemitério Nossa Senhora Aparecida. A quantidade de gente sendo sepultadas e a forma como as pessoas estavam sendo sepultadas foi realmente algo muito lamentável. Ninguém estava preparado para aquilo, apesar de estarmos acompanhando pelos meios de comunicação. Nós não sabíamos exatamente o que era aquilo. Nós sabíamos que poderia acontecer, mas nós não sabíamos que iríamos ser atingidos de uma forma tão grande. Eu estava preparando o plantão de oração, eu comecei logo de imediato, quando começou essa pandemia, eu iniciei um plantão de oração, uma série de orações que nós fazemos durante o dia, mas às 8 horas nós entrávamos e começávamos a orar, interceder pelas pessoas, e eu comecei uma série bíblica para falar sobre os milagres de Jesus, porque eu entendia que os corações estavam muito abalados, as pessoas estavam muito preocupadas, o medo estava tomando conta da vida das pessoas, e eu, como pregador do Evangelho, não podia ficar parado recebendo um monte de notícia negativa, né, que estavam inundando a nossa nação, inundando a nossa cidade, e nós, como pregadores, não podíamos ficar calados. Então, o que foi que eu fiz? Comecei um programa, um plantão de oração, todos os dias no Facebook, e todos os dias eu comecei a pregar um milagre do Senhor Jesus. Antes eu estava pregando outros sermões e aí comecei a pregar. Preguei 35 milagres, para o irmão ter uma ideia, durante essas pandemias, além dos outros sermões que eu tinha pregado. Enquanto eu estava pregando, numa tarde eu estava aqui na minha casa e chegou um vídeo para mim pelo WhatsApp. Quando eu cliquei, era um alvoroço que estava acontecendo no cemitério, porque estava começando naquele dia os sepultamentos coletivos nas valas. Aquilo ali, eu sei que o irmão lembra disso, foi um choque, Os repórteres correram para o cemitério, a mídia mundial veio para Manaus, tinha gente de todos os cantos do mundo, e quando eu olhei para aquilo, o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração a seguinte frase: quem enviarei e quem irá por nós? Eu sabia do que se tratava, eu conheço o texto, eu já preguei sobre o texto, e quando a palavra de Deus veio ao meu coração, imediatamente eu respondi: enviai-me, enviai-me. E aí eu parei tudo que eu estava fazendo, mas foi tudo mesmo, inclusive o trabalho que eu estava realizando, eu parei tudo, e comecei então a tentar encontrar uma forma de chegar até lá, porque não podia entrar, pastor Félix, só as famílias estavam entrando, apenas 3 pessoas da família, e se fosse um falecimento de morte natural, 5 pessoas. Mas chegou uma hora que só estava entrando 3 pessoas, era um aglomerado. Pastor Félix, eu nunca tinha visto nada parecido com aquilo. Tinha 6 caixões nos suportes e tinha uma fila de carros fúnebres esperando tirar 6 caixões dos suportes, enquanto nós chegávamos lá e levávamos para sepultar. Quando eu voltava já tinha 6 caixões, para o irmão ter uma ideia.
Mas antes disso, eu entrei em contato com algumas pessoas, foi de imediato, naquele mesmo dia, eu entrei em contato com algumas pessoas de influência e eu disse para eles: Deus está me enviando para pregar a palavra de consolo dentro do cemitério, eu não sei quem é que pode me dar autorização para eu chegar lá. Eu descobri naquela ocasião que a OMEAN estava iniciando um processo de liberação junto com o secretário para que nós pudéssemos ir para lá. Eu conheço algumas pessoas da OMEAN, eu sou filiado à OMEAN, então eu falei com o meu amigo pastor Valdiberto Rocha, ele disse: pastor, nós estamos verificando uma escala, mas essa palavra, apesar de ter trazido uma certa alegria para o meu coração, ela não me trouxe paz, porque Deus estava me mandando para essa missão de imediato. Eu não podia esperar uma escala ficar pronta, eu não podia esperar alguém falar com um amigo para que de repente esse amigo falasse com o secretário. Então um amigo nosso conseguiu o telefone do secretário e eu entrei em contato com o secretário e eu falei para ele isto que eu estou falando para os irmãos agora. O Senhor Jesus me enviou para pregar uma palavra de conforto lá no cemitério e eu preciso da sua autorização para entrar. E ele agradeceu pela palavra, ele disse: eu vou encaminhar o senhor para uma pessoa e essa pessoa vai liberar isso para o senhor. Ele falou essas palavras para mim e eu fiquei no aguardo. Como essa palavra não chegou, eu peguei a minha moto, peguei uma mochila, coloquei 3 bananas dentro de um frasco, de um tapoé, com um pedacinho de goiabada e 3 litros com água dentro de 2 garrafas que pegavam 1,5 litro cada um, não é? Peguei a minha Bíblia, coloquei um chapéu na cabeça, peguei a minha máscara e eu fui para lá. Naquela ocasião eu não tinha autorização, eu não tinha permissão, eu não sabia quem eu ia encontrar lá, eu não sabia se iam me deixar entrar ou não, mas eu sabia de uma coisa, que eu precisava obedecer ao que Deus me mandou, a quem enviarei e quem irá por nós, e eu tinha dito: eis-me aqui. Então eu confiei que Deus iria abrir as portas, ia na frente e que Ele iria abrir as portas. Quando eu cheguei lá, eu falei com um rapaz da segurança, ele era na ocasião o chefe da segurança, e eu repeti para ele a mesma coisa que eu já repeti para o irmão 2 vezes. O Senhor Jesus me enviou para esse lugar para eu pregar uma palavra de conforto para as famílias que estão aflitas. Ele olhou para mim e disse: espere um instante que eu vou chamar o subsecretário. Ele entrou, chamou o subsecretário e o subsecretário olhou para mim e disse: graças a Deus que o senhor chegou. Tem muita confusão aqui, tem muitos problemas aqui. Então eu vou chamar uma pessoa, essa pessoa vai lhe acompanhar. Bem ali tem uma tenda, era mais ou menos uns 20 metros, tinha uma tenda. O senhor pode ficar ali, todas as pessoas que passarem, o senhor pode dar uma palavra. Mas tem um detalhe, lá embaixo, onde está acontecendo os sepultamentos, lá é muito perigoso. O risco, o perigo de contaminação é muito alto, mas muito alto mesmo. Mas é lá que ficam as famílias. Mas eu não aconselho o senhor a ir para lá, porque nós já tivemos coveiros que já foram contaminados no manuseio dos caixões. E eu olhei para ele e disse: mas é para lá que eu quero ir. É para lá que eu preciso ir. Eu preciso ir para onde as pessoas estão. E ele disse: então, a partir de agora é por sua conta e risco. Eu disse: não tem problema. Ele disse: coloque a sua máscara, coloque uma luva. Ele me deu uma luva e pode ir. E eu fui então. Quando eu cheguei na metade do caminho, pastor Félix, eu vi Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos lá. Muito complicada a situação. Ezequiel 37. Ezequiel 37. Pronto, os irmãos entendem o que eu estou falando. Era Ezequiel 37 que eu estava vendo numa versão moderna. Ele me colocou debaixo de uma tenda, já tinha 6 caixões, alguns carros funerários esperando o suporte secar para preencher de novo o vazio. E o encarregado que tinha ido comigo disse: olha, eu tenho um pastor aqui, ele vai dar uma palavra. O encarregado nem o meu nome sabia, e ele também nem precisava saber o meu nome, ele só precisava saber do nome de Jesus. Esse que é o nome importante, esse é que é o nome que está acima de todo nome, é o nome de Jesus. E ele me abriu a oportunidade para falar, e eu comecei a pregar, preguei mais ou menos uns 10 a 15 minutos, eu não lembro exatamente quantos minutos eu preguei, e quando eu terminei de pregar, houve bonança, houve tranquilidade.
nós saímos com os 6 caixões dentro de um trator, fizemos o sepultamento nas valas comuns. Eu orei com eles, as pessoas choraram e tudo, mas elas já estavam tranquilas. Elas foram embora. Quando eu voltei, tinha mais 6 caixões. O encarregado olhou para mim e disse assim: agora deu certo. Eu olhei para ele e disse: não entendi. Ele disse: este é o primeiro velório que não tem confusão. Eu disse: mas é porque agora as pessoas foram consoladas pela palavra de Deus. E agora elas não estão mais revoltadas, porque Deus está derramando bálsamo no coração delas. Amém. E ele disse: ok, pastor, vamos começar de novo. Meu irmão, eu tinha chegado cedo, antes das 9 horas, os sepultamentos começam às 9 horas, eu cheguei cedo. Nós paramos para almoçar naquele dia 2 horas, sem parar. Pregava em torno de 10 minutos, ia, sepultava, o trator jogava o barro em cima dos caixões, eu voltava, já tinha 6 caixões de novo, e eu comecei a pregar. Quando foi 2 horas, o pessoal da administração parou os sepultamentos e disse: nós vamos tirar 1 hora para o almoço, porque ninguém consegue trabalhar nesse ritmo sem almoçar. Só que eu não tinha trazido o almoço. Eu não tinha levado o almoço para o cemitério. Eu tinha levado algumas bananas. E era o que eu tinha. Mas eu estava muito cansado. Irmão, eu estava muito cansado, né? Eu peguei eu andei na direção da saída, da ladeira do vale ali, que eu chamo, e o carro da segurança, que era um micro-ônibus, desceu, e aquele rapaz com quem eu tinha falado naquela ocasião, quando eu cheguei, ele disse: pastor, o senhor já almoçou? E eu disse: ainda não, irmão, na verdade ninguém almoçou aqui. Ele disse: mas o senhor trouxe almoço? Eu disse: não. E ele disse para mim: pois é, pastor, todo dia nós temos problemas com o almoço aqui. Sempre falta uma marmita. Mas hoje sobrou uma marmita, veio uma marmita a mais, e eu entendi que essa marmita era para o senhor. Ele me deu a marmita e eu já subi a ladeira chorando. Aquilo foi especial para mim, e é especial para nós como cristãos, porque o mesmo Deus que manda a gente é o mesmo Deus que sustenta a gente. Deus sabia que eu estava envolvido com a pregação naquela ocasião, que eu tinha uma responsabilidade, que eu estava 100% envolvido. Ele também sabia que eu ia precisar me alimentar e ele providenciou isso, né? Eu subi, fui lá para o cemitério Parque Tarumã, porque o cemitério Nossa Senhora Aparecida é atrás do Parque Tarumã. Então eu peguei a minha moto, fui lá para o Parque Tarumã, que tem um local mais calmo, e eu chorei muito. Eu estava muito abatido, eu chorei muito. Eu estava agradecendo a Deus, e dentro de tudo que estava acontecendo, eu disse para Deus: Senhor, tem tanta gente morrendo, tem tanta gente sofrendo, tem tanta gente desesperada, e o Senhor foi atrás de uma marmita para mim. O Senhor é maravilhoso. E aí eu comecei a chorar de como Deus estava providenciando, como o Deus que nós servimos, Félix. Félix, nosso Deus que nós servimos. Vocês começaram essa programação dizendo que Deus é bom o tempo todo Deus é bom, não é? Que Deus é esse Deus maravilhoso. Então foi assim que eu cheguei lá. Eu já estava lá, no primeiro dia, nós sepultamos mais de 100 pessoas, no primeiro dia que eu cheguei lá. Mais de 100 pessoas sepultadas, num trabalho de 9 horas da manhã até as 5h30 da tarde. Geralmente termina 5 horas, mas nós fomos até 5h30. No dia seguinte, eu estava lá novamente, no finalzinho, na verdade, do expediente. O encarregado que estava comigo me levou até lá em cima, o subsecretário estava lá na porta, e eu olhei para ele e eu disse: olha, eu estou disponível se os irmãos acharem que esse trabalho que foi realizado hoje tem algum proveito útil para o cemitério, para as pessoas, eu estou disponível para voltar. E ele disse: pastor, pelo amor de Deus, nós já estamos contando que o senhor vai voltar amanhã. E desse dia eu nunca mais saí de lá, eu estou lá até hoje. Hoje nós tivemos o sepultamento da dona Marta, que foi aquela jovem
de 36 anos que morreu com aquele golpe de linha de papagaio, né? Eu estava lá e quem deu a palavra para os familiares, para as pessoas que estavam lá, foi eu. Porque estava lá, e Deus tem nos enviado e nós temos consolado o coração de muita gente. Foi assim que começou. O irmão pode perguntar que eu respondo o resto. Amém, pastor. Caiu um cisco aqui no meu olho. Aqui também, está caindo um cisco aqui. Acho que é a janela que está aberta. Caiu um cisco também aqui. Pastor, é maravilhoso. Assim, eu tenho palavras para expressar o sentimento que eu estou tendo agora de alegria por estar ouvindo palavras como essa, direto do trono de Deus, assim, como o senhor falou, né? O senhor foi um instrumento de Deus para abençoar muitas vidas. Pastor, como é que o senhor percebeu essa questão da... Vamos usar a palavra aqui, religião, mas tinha pessoas lá evangélicas, católicas, enterrando seus parentes, ou como é que o senhor tentou perceber isso, mesmo em meio a tanta tribulação lá, mas o senhor conseguiu detectar essa situação? Sim. Pastor Félix, tem um detalhe importante que é para nós como pregadores. Numa missão como essa, assim como a missão de pregar o Evangelho todos os domingos em nossas igrejas, ou você está conectado com Deus, ou você não está conectado com Deus. Ou você está dizendo para o Senhor, Senhor, o que é que eu faço? Me orienta, me guia, ou então você vai passar vergonha. E eu falei numa outra live que eu fiz, eu quero desafiar inclusive o irmão e os pastores da igreja do irmão, porque, infelizmente, às vezes o templo, ele nos acomoda. Nós estamos pregando em um ambiente seguro, em um ambiente que é próprio nosso, né? Nós cantamos, nós louvamos, nós dizimamos, nós comungamos e depois nós temos uma palavra, mas o ambiente é nosso. É diferente quando você está num ambiente alheio. O ambiente do cemitério, ele é um ambiente público. Você pode encontrar pessoas que aceitem a sua palavra e você pode encontrar pessoas que vão ser ignorantes com você. Pessoas que vão dizer, não, eu não quero saber disso, eu não sou crente. Mas pela graça de Deus, até hoje eu não recebi nenhuma palavra dessa, porque a gente tomou alguns cuidados. Por exemplo, você lembra quando a gente sai na rua para evangelizar? Geralmente a gente leva um folheto, né? Sim. Geralmente, quando nós levamos um folheto, muitas vezes nós cometemos o erro de querer que o folheto evangelize por nós. Na verdade, o folheto é só uma forma de nós nos aproximarmos das pessoas, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu levo todos os dias, eu vou mostrar para o irmão aqui, essa garrafinha de álcool em gel. Ela anda comigo no meu bolso, ela sempre está completa. Então, quando eu chego no local, que eu percebo que as pessoas estão aflitas, elas começam a pegar no caixão, e aí eu digo para elas, olha, meu nome é Francimar Soares, eu sou pastor, eu preciso dar uma palavra que pode salvar a vida de vocês. E elas ficam assustadas e eu digo, todos esses caixões estão contaminados, esse suporte está contaminado, o risco de contaminação é muito grande aqui, então eu quero compartilhar o meu álcool em gel com vocês, visto que vocês hoje vão ter que sepultar uma pessoa amada da família de vocês, de forma alguma vocês vão ter que levar a enfermidade daqui. As pessoas tomam um susto, elas agradecem e eu digo para elas, daqui a pouco nós vamos fazer uma pequena cerimônia de gratidão a Deus pela vida dos parentes de vocês. E visto que esse vírus não permitiu que nós os sepultássemos da forma que nós achamos que seria uma forma digna, então nós vamos fazer o melhor que nós podemos fazer aqui e nós vamos fazer tudo isso juntos. As pessoas sentem um alívio porque realmente elas, mesmo aqueles que não acreditam, precisam de uma palavra de conforto, né? Eu tive o privilégio, e aí eu agradeço a Deus por isso, a Sociedade Bíblica do Brasil, sabendo que eu estava nessa missão, fez uma parceria comigo e começou a mandar caixas de Bíblias para eu entregar para as pessoas. Então, muitas vezes eu cheguei lá e disse, olha,
Eu posso dar um presente para você nesse dia que você perdeu alguém tão especial. E aí eu entreguei muitas Bíblias, muitas Bíblias. Eu estou esperando algumas Bíblias que vão chegar e mais uma vez eu vou entregar muitas Bíblias. E as pessoas percebem, Pastor Félix, que há um interesse genuíno nosso nas pessoas. Nós não estamos lá para pegar nada de ninguém, nós estamos lá para doar aquilo que nós temos para as pessoas. Então isso abre a oportunidade para a pregação, não é? Eu compartilho o álcool em gel, eu dou Bíblias, dou literatura, eu converso com as pessoas, muitas vezes elas precisam de uma orientação, eu dou a orientação, porque agora eu já sou especialista nesses assuntos fúnebres, eu posso dizer para os irmãos que eu sou especialista, eu conheço o processo todo, lamentavelmente eu estou dizendo para os irmãos, mas é a mais pura verdade. Então eu converso, ajudo, muitas vezes estou lá e está tendo algum tipo de atrito, eu explico por que o que está acontecendo. E diante disso a gente tem que ter muito cuidado, e aí é o pulo do gato, né? Porque imagina, tem um caixão que tem um cristão evangélico, tem um caixão que tem um católico, tem um caixão que tem um espírita, e aí tem pessoas de outras religiões. Então nessa hora, o pregador, ele tem que se despir da sua religião. O irmão não pode ser o pastor do ministério cristão da família. O irmão precisa ser o pregador da palavra de Deus. O irmão é neutro nesse assunto. Entende? Eu não posso ser o pastor da Igreja Batista Liberdade. Eu sou o pregador da palavra de Deus. E nessas horas, você tem que fazer de tudo para se conectar às pessoas. Para o irmão ter uma ideia, estava ao meu lado, logo no início, tinha um padre, a Arquidiocese de Manaus mandou primeiro, eu cheguei numa segunda-feira, quando foi na quinta-feira, o arcebispo de Manaus chegou e ele ficou naquela tenda que havia sido oferecida para mim, lá na frente, né? E eu fiquei lá embaixo, lá na confusão, ele ficou lá em cima, fazendo um trabalho muito bonito, é verdade. E no dia seguinte, na sexta-feira, os padres fizeram uma escala, um ficava de manhã, outro ficava à tarde, e eu ficava o dia inteiro, almoçava no local. Tudo bem. Aí as pessoas começaram a achar que, porque tinha um pastor e um padre, teria algum problema. O impressionante foi que os padres, quando eles chegaram, e eles já sabiam do trabalho que eu estava fazendo, um padre olhou para mim e disse assim: pastor, a Arquidiocese de Manaus nos enviou para ajudar o senhor nessa missão. Amém. Glória a Deus. E eu disse: o irmão é muito bem-vindo, isso aqui é trabalho para um batalhão, isso aqui não é trabalho. Então, quando tinha pessoas evangélicas que o padre perguntava, olha, daqui a pouco nós vamos fazer uma celebração, que a pessoa dizia, não, mas nós somos evangélicos, eu dizia, irmã, eu sou pastor e eu e o padre estamos trabalhando juntos aqui. Não há divisão aqui, nós estamos consolando os corações. E os evangélicos entendiam que estava sendo feito o trabalho assim, e quando era a situação de um católico, o padre dizia, irmãos, eu e o pastor estamos trabalhando juntos aqui, nós vamos rezar juntos o Pai Nosso. E aí nós orávamos o Pai Nosso, eles rezavam o Pai Nosso, mas não deixava de ser o Pai Nosso. E assim, todas as pessoas percebiam que tanto eu quanto o padre estávamos com os nossos corações ligados com o propósito de anunciar a palavra de Deus. Eles ficaram lá por mais ou menos uma semana direto, depois o arcebispo de Manaus foi recolhido porque ele estava correndo risco, porque ele faz parte do grupo de risco, e os padres subiram e estão hoje ocupando o local onde o arcebispo ficava, e eu continuo lá embaixo no meio da confusão que era o local onde eu estava. Mas toda hora foi algo maravilhoso, eu fiz amizade com os padres, quando eu vou passando, eu paro um pouco, converso com eles, eles conversam comigo, e não há nenhuma divisão, porque o objetivo lá é confortar as pessoas, confortar as famílias. E quando alguém dizia, ah não, mas eu sou católico, eu não sou evangélico, e o padre dizia,
Não, irmã, nós estamos trabalhando juntos aqui, todos nós somos filhos de Deus. Então, foi algo muito especial. E como pregadores, nós temos que ter essa sensibilidade. Não tocar em assuntos que são assuntos doutrinários. Não se preocupar muito agora com o inferno, porque o inferno não pode ajudar nada no consolo do coração das pessoas. Então, sempre a palavra que foi levada foram palavras de consolo, de conforto ao coração das pessoas. Amém, pastor. Pastor, segundo aqui a minha... Pronto, pastor Félix, estou ligado de novo. Valeu, pastor. Enquanto as pessoas estão entrando aí, os nossos irmãos estão entrando, eu vou só reformular aqui a questão da pergunta que eu lhe fiz, tá? Eu queria que o senhor falasse a respeito do Ministério de Oração, sobre a oração no âmbito geral, né? Falando do ministério que o senhor começou a fazer, se eu não me engano, tem até um nome, né, do ministério lá que o senhor faz no Facebook. E também a outra questão os desafios do evangelismo nesse período que nós estamos vivendo aí de pandemia. Qual é a palavra que o senhor poderia nos dar como incentivo, como ânimo, uma palavra de ânimo para todos nós? Porque, assim, eu entendo, pastor, que assim como Deus ele fez um chamado para o senhor, ele pode fazer um chamado específico para cada um de nós. Né? Eu tenho certeza disso. Ok, vamos lá. Nesse período que eu estou no cemitério, quando Deus me chamou para lá, eu fui ao Facebook, fiz um post e eu disse assim: estamos precisando de pastores para levar uma palavra de conforto no cemitério, tal, e eu expliquei o que estava acontecendo. Algumas pessoas acharam bonito, algumas pessoas conectaram, marcaram lá e tudo, né? Mas pouquíssimas pessoas foram, na verdade. A própria OMEAN, o pastor Valdiberto Rocha foi, o nosso presidente esteve presente e mais 2 pastores foram. Foram lá, fizeram o trabalho. Mas depois não puderam mais voltar. Eu vou explicar para o irmão. Eu acredito que dentro desse contexto há uma diferença muito grande entre você ser um voluntário e você ser um vocacionado ou comissionado para esse trabalho específico, entende? Sim. Se um voluntário for para o cemitério, ele não pode exigir de Deus que Deus dê a ele a proteção que ele precisa ter sem ter sido chamado por Deus. Entende? Porque ele é um voluntário. Verdade. Muitas vezes nós usamos essa palavra que nós somos voluntários na igreja, mas na igreja não tem voluntários. Todos nós fomos chamados para a salvação e todos nós fomos enviados para a pregação. Não existe voluntário na igreja, vocês sabem disso. Mas é verdade que algumas pessoas foram chamadas para alguns ministérios específicos, mesmo dentro da igreja. E aí, eu sou pastor, o irmão também é pastor. Então, irmão, perceba, tem muita gente na igreja, mas não tem tantos pastores assim. Dentro dos chamados, nós recebemos um chamado específico. Dentro do contexto que nós estamos vivendo um contexto muito perigoso. É muito perigoso. Para o irmão ter uma ideia, só para o irmão ter uma ideia, eu estou linkado com a ciência, eu estou linkado com o Ministério da Saúde, eu estou linkado, eu estou sabendo o que está acontecendo. Por exemplo, para o irmão ter uma ideia, no dia 28 agora, nós tivemos 2.638 novos casos em Manaus. No dia 29, 2.763. Então, nós não estamos diminuindo, nós estamos crescendo. O gráfico está para cima, o gráfico não está para baixo. Né? É verdade que o número de pessoas que estão morrendo diminuiu, só que agora, pastor Félix, nós vamos saber o que realmente vai acontecer, porque as igrejas vão abrir, ou algumas igrejas irão abrir, o comércio vai começar a entrar em atividade aí paulatinamente. Nós não temos mais distanciamento social nessa cidade. Se o irmão saiu de carro, se o irmão andou por essa cidade hoje,
O irmão viu a quantidade de carros que estava na rua e ainda não chegou nem o dia 1º, então nós já quebramos tudo que era regra de contenção, foi quebrada, não é? Nós fomos quebrados, foi quebrado. Tudo indica, todos os indicadores científicos, matemáticos do governo, do Ministério da Saúde, com quem eu tenho contato diário, para o irmão ter uma ideia, eu tenho contato diário, eu recebo o comunicado diário sobre essas informações. Os epidemiologistas e o pessoal da área de saúde está com o coração na mão, porque na hora que eles pediram para segurar a contenção, o governador soltou, meu irmão. Então, o que é que está previsto? Só a graça de Deus para isso não acontecer. Nós estamos correndo o risco de termos uma segunda onda em Manaus. Porque até poucos dias, pastor Félix, estava todo mundo guardado em casa, protegido, mas agora está todo mundo na rua. Ou pelo menos vamos começar a ir para a rua. Mas o índice, os gráficos de contágio está lá em cima. Eu vou mostrar para o irmão aqui, só para o irmão ter uma ideia. No dia 18 de maio, nós tivemos 585 pessoas contagiadas num dia. Hoje nós temos, num dia, 2.763. Então o gráfico está subindo. Isso quer dizer o seguinte, que possivelmente nós vamos ter um aumento no número de mortes, infelizmente, a não ser que Deus opere um milagre, nós vamos ter. Então, qual é o detalhe? O que é que eu digo para os irmãos a respeito do evangelismo? Essa ferramenta que nós estamos usando hoje é uma ferramenta extraordinária. Nós podemos fazer evangelismo com os nossos amigos com essa ferramenta. Os jovens da igreja, que são muito mais hábeis do que nós, eu e o irmão, nós somos quase que dinossauros nessa situação, né? A minha filha estava aqui me ajudando ainda agora, vocês estão vendo eu aqui falando, mas a minha filha que estava me ajudando. Mas os jovens têm uma facilidade muito grande para fazer isso. Então eles podem fazer isso. Eu digo para os irmãos, não há a necessidade de nós colocarmos esses jovens na rua para eles correrem o risco de morrer. Porque é algo real. Esse perigo é real. Hoje um irmão comentou no meu site que eu fiz uma publicação sobre a segunda onda, sobre os perigos da segunda onda, e ele disse, nós temos que acabar com isso porque nós temos que trabalhar, eu quero é trabalhar. Essa expressão, pastor Félix, eu quero é trabalhar, quando nós estamos em casa, é isso que nós dizemos. Mas quando as pessoas chegam lá no cemitério, o que elas dizem é o seguinte, eu quero o meu filho de volta, eu quero o meu marido de volta, eu quero o meu irmão de volta. Então, dentro de um quadro preocupante como esse, qual dos dois o irmão acha que é mais importante nós levarmos em consideração? Eu quero trabalhar. E esse mesmo trabalhador vai dizer, eu quero é o meu filho de volta. Nós sepultamos hoje, ao lado de uma senhora de 93 anos, um rapaz com 22 anos. 22 anos. A mãe estava desesperada. Então, o evangelismo hoje pode ser feito, adaptado da forma que nós estamos fazendo aqui. Tem aí uma quantidade de gente ouvindo, eu espero que estejam sendo abençoados, mas imagine se cada irmão desse, ao invés de ficar conectado só com os irmãos da igreja, pegarem a sua agenda telefônica e entrar em contato com cada um deles pelos grupos e dizer, olha, eu vou fazer uma live, nós vamos compartilhar a oração, vamos criar aí várias lives específicas. Essas pessoas que estão conectadas, que pela minha vista aqui são 20, 30 pessoas, imagine 30 lives sendo distribuídas pelas outras pessoas que eles conhecem, nós iríamos evangelizar uma multidão. Verdade. Não é verdade? Verdade. E nós iríamos fazer isso como os irmãos fizeram, cantando uma música e trazendo a palavra. Então isso, se alguém perguntasse para mim assim, eu vou responder sem ninguém ter perguntado, pastor, a equipe de evangelismo da sua igreja está na rua? Não.
Pastor, a equipe de evangelismo da sua igreja está com o senhor no cemitério? Eu digo, não. Eles estão fazendo trabalho de casa, da casa deles. Eu não posso trabalhar num local como esse se eu estiver preocupado se um jovem, uma ovelha minha vai morrer por aí. Eu não tenho sossego para isso. Então, eles estão trabalhando de casa nessa dinâmica que nós estamos fazendo aqui. Ok? Quanto à questão da oração, que é o ministério plantão de oração que nós criamos, plantão de oração intercedendo pelos que sofrem, eu creio que essa é uma estratégia interessante, é até a estratégia que eu uso. Os jovens da igreja, os irmãos da igreja, as células podem usar isso, né? Os pequenos grupos, os grupos familiares podem usar isso de uma maneira menor, para ter um impacto mais sólido, de uma maneira maior para atingir multidões de amigos, de descrentes, de pessoas que não conhecem a Deus. Nós podemos fazer isso. E isso tem sido uma ferramenta que eu estou fazendo diária. Eu quero só dizer para os irmãos que estão conectados conosco, eu não estou vendo os irmãos, mas eu quero agradecer os irmãos que estão conectados conosco, mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte: quando terminar essa pandemia, ela vai terminar, e quando ela terminar, as pessoas vão se lembrar daquelas que se lembraram dela no meio da pandemia. Sabe, pastor Félix, o senhor vai bater na porta da casa de um vizinho da sua igreja? Olha, eu vim aqui trazer uma palavra, e ele vai dizer para o irmão: onde é que vocês estavam no meio da pandemia? Por que vocês não ajudaram a gente? Nós estávamos necessitados. Entendeu? Mesmo que não seja justa essa declaração, dentro do quadro geral de evangelização, mesmo que não seja justa, as pessoas esperam que nós falemos aquilo que nós falamos quando tem momento de paz. Ame o seu próximo como a si mesmo. Amar o próximo no meio de uma guerra como essa é muito mais preocupado, porque cada um fica olhando para o seu próprio umbigo, cada um está querendo proteger os seus próprios pintinhos, né? Então, a ferramenta, o ministério de oração é indispensável. Não pense o irmão que eu criei o plantão de oração só por causa dos outros, não. Eu criei por minha causa. E eu criei por causa da minha família. Eu entendia que eu precisava orar por mim. Por quê? Porque eu estou num local insalubre, muito perigoso. Muito perigoso. Eu tenho convicção plena, pastor Félix, que eu estou correndo risco de morte. Eu tenho convicção disso. E o pior, eu tenho convicção de que eu posso trazer uma enfermidade dessa para minha casa. Eu também tenho. Eu tenho a minha esposa, eu tenho a minha filha que mora conosco aqui. A minha netinha, ainda agora há pouco, saiu daqui com o meu filho, com a minha nora. Eu tenho. Então eu tenho que tomar alguns cuidados específicos para não passar essa enfermidade para eles. Então eu comecei esse período de oração para fortalecer o meu coração, para dizer: Senhor, eu não posso ficar sendo alimentado pelas palavras ruins, negativas que o mundo está jogando em cima de mim. Eu preciso orar, e nós sabemos que a oração é um poder extraordinário, é uma ferramenta extraordinária diante do quadro que nós estamos vivendo, né? E o que aconteceu? Enquanto nós estávamos orando, Deus começou a operar vários milagres. Pessoas que estavam entubadas, pessoas que estavam na UTI, gente que estava desesperada, foram sendo recuperadas, e agradecendo a Deus e agradecendo o trabalho que está sendo feito, as pessoas conectadas todo o tempo no trabalho de oração, trazendo pedidos e mais pedidos e mais pedidos, e nós orando com essas pessoas, acompanhando. Isso é ministério de evangelização, através do ministério da oração. Então, dentro desse quadro, é importante que nós nos lembremos que a ferramenta de oração ela é indispensável para a nossa proteção. Mas também quando nós oramos publicamente pelas pessoas, as pessoas olham para a gente de uma maneira diferente. Por exemplo, tem tanta coisa que o pastor Félix deveria se preocupar. O pastor Félix está preocupado em orar pela minha família. O pastor Félix está pedindo a Deus para me proteger a minha casa. Então, da próxima vez que o pastor Félix bater na porta da minha casa e ele disser: tudo bem, eu poderia trazer uma palavra para vocês, a pessoa vai dizer: pode sim, mas do lado de fora não. O senhor vai entrar na minha sala e o senhor vai pregar a palavra aqui dentro, porque o senhor já é alguém que parece até ser da minha família. Então, é isso que nós precisamos levar em consideração. E quanto voltando ao ministério de evangelismo, se o irmão me lembra, me permite,
não sei se temos aí um tempinho ainda, mas eu vou ser rápido nisso. Dentro do Ministério de Evangelismo, eu compartilhei um dia desses uma palavra sobre Ezequiel 37, né? Falando sobre os desafios do ministério profético. Nós somos desafiados esse tempo. E aí, quantos anos o pastor tem? O pastor tem quantos anos? Eu tenho 36, pastor. Não pode mentir que pastor não mente. Não, é 36. 36, eu estou brincando. 36. O irmão está bem. Eu vou completar 50 anos esse ano. Eu completo 50, ok? Então, olha só. Essa pandemia, irmãos, vocês que estão assistindo aí, estão conectados, guardem essa palavra que eu vou dar para os irmãos. Essa pandemia, ela é a pandemia da minha geração. Nós fomos treinados para essa pandemia. Os nossos pastores nos ensinaram que isso iria acontecer. Isso não foi uma surpresa para mim, não foi uma surpresa para nenhum dos pastores da minha geração, porque nós fomos preparados para essa ocasião. Mas é importante que os irmãos que são mais jovens aproveitem esse momento que nós estamos passando para aprenderem como se age no meio de uma pandemia ou de uma catástrofe, porque vai chegar a hora dos irmãos. E o pastor Francimar não vai mais estar aqui, os pastores mais antigos não vão mais estar aqui, possivelmente os pastores dos irmãos já vão estar conosco lá no céu, celebrando a glória de Cristo, e os irmãos dessa nova geração vão ter que fazer algo parecido com isso. Nós não podemos ficar em casa, nós temos que fazer alguma coisa, porque nós já fomos treinados, e Deus vai dizer, quem enviarei e quem irá por nós? E os irmãos vão dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, e não vão se preocupar com o perigo, não vão se preocupar com a morte, não vão se preocupar se o local é insalubre ou não, os irmãos só vão se preocupar com uma coisa, obedecer a gloriosa vontade de Deus. E os irmãos vão perceber, de uma maneira muito especial, que não existe um lugar melhor para se estar, independentemente de qual lugar seja esse. Eu estou dentro de um cemitério. Mas não existe hoje nenhum lugar melhor para eu estar do que dentro do cemitério. Eu estou falando do ponto de vista ministerial, porque lá é o lugar aonde Deus quer que eu esteja. E lá eu me sinto feliz, eu me sinto seguro, eu me sinto em paz, apesar de estar dentro de um ambiente completamente contrário àquilo que todos nós esperávamos, mas ainda assim, Cristo satisfaz, como diz um hino nosso, com Cristo estou contente, Ele me satisfaz com esse amor do Salvador. Agora estou contente, agora estou contente, porque estar na presença de Deus, na comunhão com Deus e fazendo o que Deus nos mandou fazer é a melhor coisa do mundo. Amém. Pastor, assim, eu estou sem palavras. Essa última palavra que o senhor falou aí, sobre a nossa geração, isso me arrepiou todinho aqui. Foi muito forte essa sua palavra. Me edificou bastante. Então eu queria agradecer a Deus, primeiramente a Deus, por tudo que Ele permitiu que nós ouvíssemos nesse momento. Ele usou a sua vida de uma maneira tremenda. Pastor, o senhor estava falando aí sobre geração. Eu vou contar um testemunho aqui que o senhor talvez nem se lembre disso. Mas o senhor dava aula de homilética no Seminário Batista, lá naquele prédiozinho que hoje é a SBB, né? Sim. E eu lembro que na minha prova final de homilética, eu fui pregar o meu sermão e eu extrapolei o meu tempo. Eu extrapolei o meu tempo no segundo ponto ainda. E eu lembro das palavras que o senhor falou. E assim, eu conto essa história. Onde eu vou, eu conto essa história. Eu me lembro como se fosse hoje. O senhor falou para mim assim, eu sairia da minha casa para ouvir você pregar em qualquer lugar. Lembra disso? Eu lembro. Acabei de lembrar. Um jovem lá, feio, magrelo lá.
Pastor, aquilo ali eu guardo no meu coração como se fosse algo de Deus para minha vida, assim. Amém. E assim como eu guardei aquela palavra, eu vou com certeza guardar isso que o senhor falou agora também. Pode ter certeza que eu vou guardar aqui no meu coração, no arquivo do meu coração, tudo aquilo que o senhor tem falado. Eu queria agradecer em nome da igreja, em nome do Ministério Cristão da Família. Eu queria agradecer em nome da Comissão do Evangelismo, do ID, essa palavra, esse momento. Obrigado mesmo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Amém. Deus abençoe o seu ministério. Nesse momento eu vou estar orando. Nós vamos encerrar o nosso culto. Na verdade, a gente tem privado por esse princípio de que a gente apenas não realiza lives, mas a gente faz culto. Isso é o propósito de Deus. Fazermos cultos de louvor e adoração ao Senhor. Nós vamos orar nesse momento. E assim, eu vou orar, mas eu queria muito que o Senhor, vamos dizer assim, quem somos nós para orar pelo Senhor, né? Orar, mas o Senhor fez com que realmente nós venhamos nos despertar em relação à obra de Deus, em relação ao chamado de Deus. Então, antes de nós orarmos, eu queria que o Senhor fizesse as suas considerações finais e depois nós vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Pastor Félix, é um prazer muito grande rever o irmão. Aquilo que eu falei naquela ocasião, eu repito. O irmão é um homem de Deus e a gente percebe nas suas palavras que o irmão é alguém que está conectado com Deus. Eu ouvi uma vez um pastor dizendo que não existe nada melhor do que você ouvir alguém que antes de falar também ouviu a Deus. Isso é importante. O irmão é uma dessas pessoas. A honra é minha. A honra não é dos irmãos, a honra é minha de poder compartilhar isso com os irmãos. Dê um abraço quando for possível, dê um abraço nos seus pastores. Agradeça a eles por mim, pelo privilégio de confiarem a mim essa palavra, porque não é todo mundo que abre a palavra para a gente falar com as suas ovelhas, com os seus amigos. Então, muito obrigado por isso. Deus abençoe o ministério dos irmãos. Eu continuo lá no cemitério trabalhando, tá? Eu estou indo todos os dias. E amanhã eu não irei, na verdade, no domingo eu não estou indo mais porque já diminuiu, então no domingo eu tiro para descansar também. Sim. E se os irmãos precisarem de mim para uma outra coisa, podem falar, eu estou disponível, eu não tenho nenhuma dificuldade não, tá legal? Deus abençoe. Só é dizer aí um horário, marcar um horário, a gente reúne, convida as pessoas e vamos falar de Deus porque a necessidade é grande, não existe outra palavra que está firmada no céu. E não existe outra palavra que não passará e que não voltará vazia a não ser as palavras de Deus. Muito obrigado. Amém. Receba aí um abraço dos nossos pastores, do pastor Alinor, da pastora Socorro, que está nos assistindo. Obrigado. Obrigado mais uma vez, obrigado por essa palavra. Que Deus abençoe a sua vida, proteja a sua família. Amém. Proteja a sua casa, sua vida acima de tudo, porque, como o senhor falou, o senhor está ali em contato direto com essa situação, né? Eu acredito profundamente do fundo do meu coração que tem pessoas agora que ouviram da nossa igreja que vai colocar o seu nome, o nome da sua família, o nome do seu ministério, muito obrigado. Caderninhos de orações. E vão, com certeza, estar ali cobrindo nas orações, ok? Vamos orar, muito pastor? Obrigado. Vamos orar. Deus abençoe a sua vida mais uma vez. Pai, em nome obrigado, de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Nós não temos palavras para expressar toda a nossa gratidão a Ti, Senhor. Porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é um Deus tremendo, Deus Emanuel, um Deus conosco. Um Deus que, segundo a palavra lá em Salmos, diz, o Senhor é o nosso Deus
o nosso refúgio de geração em geração. Tu és o mesmo Deus que agiu lá em Gênesis, é o mesmo que agiu em Êxodo, e é o mesmo Deus que age hoje, está Amém. agindo em toda a história da humanidade. Pai, eu quero te agradecer de forma muito especial pela vida do pastor Francimar. Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor, Deus, o levantou, Pai, para ele exercer esse trabalho. O Senhor fez com que ele saísse do seio da sua casa, da sua família, e foi ali naquele cemitério abençoar a vida de muitas pessoas. Eu creio, Senhor, que a tua palavra ela não volta vazia. E tudo aquilo que foi falado através dos lábios do teu profeta ali naquele lugar, com certeza eu creio que encontrou corações frutíferos e muitas pessoas puderam ser abençoadas e, acima de tudo, alcançadas pelo teu evangelho, pelo evangelho da salvação. Obrigado, Senhor. Te agradeço pela vida do pastor Francimar. Te agradeço, Deus, pela existência da Igreja Batista Liberdade. Te agradeço pela existência do Ministério Cristão da Família. E Amém. O que o Senhor, Deus, possa continuar nos capacitando para essa boa obra, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, pastor. Que Deus abençoe. E o próximo